Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos compreender esta verdade tão profunda para as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos no mundo da performance. Desde que acordamos, começa uma contagem de pontos invisível. Somos medidos por nossa produtividade no trabalho, por nossos likes nas redes sociais, por nossa aparência física, por nossa capacidade de sermos pais mais perfeitos, filhos mais perfeitos, maridos mais perfeitos, esposas mais perfeitos, profissionais perfeitos. O ar que nós respiramos é o ar do merecimento. Você consegue aquilo que você merece. É a lógica do esforço, é a lógica da justiça retributiva. Honestamente, é exaustivo. Esse sistema todo é cansativo demais. Por que é tão exaustivo isso?
Porque esse mundo de performance drena todas as nossas energias, nós ficamos exaustos mentalmente, espiritualmente, fisicamente ao final do dia. Por quê? Porque, no fundo, nós todos sabemos que falhamos. Todos nós temos aquele dia em que nós fomos rudes com alguém sem motivo. Temos aqueles dias em que nós não cumprimos as promessas que fizemos. Aquele erro no trabalho que não queremos que ninguém descubra. Nós muitas vezes temos um sentimento de que nós somos uma fraude. Nós temos medo de sermos descobertos na nossa verdadeira essência e de recebermos aquilo que de fato nós merecemos. E é exatamente aí que o tema da graça é tão importante para as nossas vidas. É como uma freada brusca em uma estrada em alta velocidade, em que nós estamos dirigindo a uma velocidade absurda e aí aparece uma placa luminosa escrita graça para nós diminuirmos a velocidade e refletirmos sobre as nossas vidas. A graça é a ideia mais contraintuitiva, é a ideia mais escandalosa que existe. Às vezes nós paramos e pensamos como que nós podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E ficamos pegando profecias lá do passado e mostrando como elas se concretizaram. Mas, na minha opinião, embora as profecias naturalmente provem, evidentemente, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas o tema da graça já bastaria para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é uma ideia totalmente contra a nossa cultura. Ela é totalmente contra a nossa educação. Enquanto a nossa cultura, a nossa educação dizem assim, você só pode ter na vida aquilo que você merece. A graça diz uma mensagem, transmite uma mensagem totalmente diferente. A graça é a antítese da contagem de pontos. A graça é o amor que você recebe, não porque você mereceu, mas justamente é o amor que você recebe naquele momento em que você não mereceu. É o presente dado por Deus a quem não tem como pagar. A nossa justiça é retributiva. A nossa justiça é muitas vezes vingativa, mas não é assim que acontece com a justiça de Deus, que é baseada na graça. É uma justiça restaurativa, restaura aquilo que foi destruído. Uma obra da literatura que reflete muito bem o tema da graça é o famoso conto de Victor Hugo, Os Miseráveis, Les Misérables, escrito no século XIX. Victor Hugo conta, usando o cenário da França, marcada por uma terrível desigualdade social, lá no século XIX. Victor Hugo descreve a vida de Jean Valjean, um pobre que roubou um pedaço de pão e foi condenado a 19 anos de prisão. E Jean Valjean sai da prisão depois de 19 anos por ter roubado um pedaço de pão e encontra um bispo Miriel, que o ajuda de uma maneira extremamente caridosa. E Jean Valjean ainda rouba a prataria desse bispo.
Quando a polícia pega Jean Valjean, aí que surge a grande ideia do escritor Victor Hugo, a polícia pergunta ao bispo Myriel o que aquele homem fez, e o bispo Myriel olha para a polícia, olha para Jean Valjean e diz assim: olha, por que você também não levou os candelabros que eu te dei? Jean Valjean olha para aquela cena atônito, o bispo literalmente mente para a polícia para que ele não fosse preso, e aí seria prisão perpétua. E esse ato de misericórdia do bispo, esse ato de graça do bispo Myriel, transforma de uma vez por todas a vida de Jean Valjean. O que 19 anos de prisão não conseguiram fazer na vida deste homem, a graça fez. Jean Valjean foi tocado pela bondade do bispo e passou a ser uma pessoa extremamente generosa. E aí a obra de Victor Hugo continua, mostrando que às vezes a graça é muito mais poderosa do que anos e anos e anos de punição. Outro exemplo que aparece na nossa cultura é a famosa música que todos nós conhecemos, considerada uma das músicas mais conhecidas do mundo, Amazing Grace. Graça preciosa, graça maravilhosa. Essa música foi escrita por John Newton, um ex-traficante de escravos. E ele não escreve graça maravilhosa que Deus me concedeu pelos meus merecimentos. É justamente o contrário. O autor compõe essa música que nós cantamos muito na igreja, dizendo: graça maravilhosa que me atingiu um desgraçado como eu. Foi no momento em que John Newton mais se sentiu empobrecido espiritualmente, culpado, envergonhado, que a graça de Deus o atingiu e o transformou. E aí ele compõe Amazing Grace. O que a graça de Deus tem a ver com o nosso dia a dia? Tudo. A graça de Deus nos convida a refletir sobre o fim da performance. A graça de Deus silencia aquele nosso lado crítico interno que o tempo todo diz para você e para mim: você tem que provar o seu valor, você tem que mostrar o quanto você é bom, o quanto você é competente, você tem que melhorar, você ainda errou bastante, aquele nosso lado que às vezes nos leva à loucura. A graça é o remédio para isso, é o antídoto desse diálogo interno destrutivo e negativo. Quando você é tocado pela graça de Deus, você muda a maneira como você se enxerga. Você não precisa mais provar para as pessoas o seu valor. Você não precisa mostrar para os outros que você é bom, nem para você mesmo. A graça de Deus nos ajuda a mudar a visão dos outros. Aquela pessoa que te fechou no trânsito, aquele teu vizinho que te irrita, você passa a enxergá-lo com olhos misericordiosos, porque ele também erra como você erra. A graça de Deus muda a nossa relação com o mundo. A graça nos liberta do medo da punição e nos move em direção à gratidão. O mundo sem graça está nos matando. Especialmente nos dias de hoje, é fundamental que nós possamos prestar toda atenção na mensagem da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Nesse texto do capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a graça
superabundante de Deus revelada em Jesus Cristo, e o quanto essa graça é muito, muito, muito maior do que o poder do pecado e a condenação do pecado. O que o apóstolo Paulo afirma em relação à graça? Quando nós lemos esse texto bíblico, nós aprendemos algumas declarações a respeito da graça. E a primeira declaração é sobre a universalidade do pecado e suas trágicas consequências. O que é pecado? A Bíblia fala muito em pecado. Muitas pessoas têm preconceito com essa palavra. Algumas culturas até tentam abolir esse vocábulo dos seus dicionários, dos seus léxicos. Pecado parece algo totalmente fora de moda. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre pecado, e nós comparamos com outras áreas do conhecimento humano, a filosofia, a psicologia, a sociologia, todas elas falam do pecado usando termos equivalentes. Pecado significa, como definiu Paul Tillich, alienação. Pecado é alienação. O pecado em cada um de nós nos aliena de Deus, nos aliena de nós mesmos, nos aliena uns dos outros e nos aliena até da própria natureza. E não é preciso procurar muito para evidenciar a realidade desta alienação. A nível individual, esta alienação causa em nós uma ansiedade profunda, causa traição, infidelidade, desconfiança, causa um sentimento de angústia. Em relação aos outros, essa alienação nos leva à prática da violência, do preconceito, do ódio. Em relação ao ambiente, esta alienação nos leva a destruir o ecossistema em que nós vivemos, e nós estamos presenciando uma das mais graves crises ambientais da história. E nós somos tão alienados que nós nem damos bola para isso. Cientistas dizem que, se não forem tomadas medidas urgentes, e isso vai ser discutido agora na COP30 lá em Belém, não haverá água potável suficiente para uma proporção significativa da população mundial daqui a poucas décadas. A psicologia fala do pecado, usando a linguagem da terapia cognitivo-comportamental. Essa alienação se traduz em nossas distorções cognitivas. Nós enxergamos a vida, os outros e a nós mesmos com lentes distorcidas. É como se você usasse óculos cujas lentes não servem para você. Aí você vê tudo distorcido. E a psicologia diz que nós cometemos erros de julgamento da realidade devido a essas distorções cognitivas. Nós avaliamos mal, percebemos errado. Então nós criamos polarizações onde elas não existem. Rotulamos as pessoas, vemos tudo como se fosse preto ou branco. Não é assim a realidade. O grande psiquiatra suíço Carl Jung
na sua psicologia analítica, descreve muito bem a nossa personalidade, dizendo que existe um lado dentro de nós que nós não queremos enxergar. Ele chamou esse lado de a sombra. A sombra é aquele lado da nossa personalidade cujos desejos, cujas aspirações nós não queremos nem entrar em contato. E Carl Jung descreveu que o crescimento se dá quando nós reconhecemos essa sombra dentro de nós e procuramos integrar essa sombra de uma forma construtiva na nossa personalidade, reconhecendo os nossos maus desejos, as nossas ambições egoístas, aqueles pensamentos que nos envergonham. Porque quando nós não reconhecemos a sombra dentro de nós, nós projetamos essa sombra nas outras pessoas, e isso nos leva ao preconceito, à violência, ao ódio. A sociologia fala sobre os pecados estruturais, claro que não usando o termo pecados, mas descrevendo exatamente o que é o pecado estrutural na sociedade, as instituições, os sistemas de funcionamento de governos, de leis, da sociedade que mantém a opressão, mantém a desigualdade econômica, mantém a violência, priva uma parcela significativa da população do acesso à saúde, do acesso à educação. Isso é o pecado estrutural. Tudo isso é reflexo da alienação do ser humano. É pecado. Ou seja, a Bíblia é extremamente atual, escrita há mais de 2000 anos. Existem textos cuja origem tem mais de 3000 anos, mas ela descreve a nossa realidade do ponto de vista psicológico, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico, com uma precisão impressionante. Lógico, usando uma linguagem da cultura religiosa daquela época, não poderia ser diferente. Mas é impressionante a profundidade com a qual a Bíblia aborda os nossos problemas existenciais. Em segundo lugar, Paulo declara que a graça de Deus é oferecida universalmente através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a encarnação, teologicamente falando, de Deus. Falando numa linguagem menos religiosa e mais existencial. Jesus Cristo é a manifestação em forma humana do perfeito caráter de Deus, da sabedoria de Deus em sua expressão máxima. Jesus Cristo é a evidência de um ser humano que viveu em conexão total com Deus, de forma que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus em ação. Quer ver Deus em ação? Olhe para Jesus. Em Cristo, a graça de Deus se revela. Deus não manifestou sua graça num palácio imperial. Deus não revelou sua graça num tratado de filosofia. Deus revelou sua graça num ser humano nascido na pobreza, marginalizado,
que é a pessoa de Jesus Cristo. E Deus fez isso de propósito, para mostrar que os paradigmas de Deus são muito diferentes dos nossos. A graça de Deus é o amor incondicional de Deus por cada um de nós. A graça de Deus é a expressão de que Deus nos acolhe, nos aceita exatamente como nós somos. Você e eu não precisamos de performance para entrar em contato com Deus, porque Deus sabe exatamente como nós somos, e em Jesus Cristo Ele está de braços abertos para nos acolher, para nos receber, para nos ajudar. A misericórdia de Deus é de geração a geração, como diz a palavra do Senhor. Não há limites para o amor de Deus, não há limites para a sua misericórdia. No livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, está escrito: o Evangelho da graça nos liberta para ser honestos. Deixa-nos cair a máscara, parar de fingir, parar de representar papéis. Somos livres para confessar nosso pecado sem medo de rejeição. Philip Yancey, um autor que escreve sobre as profundezas da graça de Deus, afirmou: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Deus é amor, é a natureza de Deus ser um amor incondicional. E por fim, o apóstolo Paulo escreve sobre o triunfo da graça sobre o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós olhamos para as notícias da internet, quando nós olhamos para os noticiários da televisão, quando nós simplesmente olhamos o mundo à nossa volta, nós constatamos a abundância do pecado. O pecado é abundante. Que coisa triste. Mas a palavra de Deus nos traz uma boa notícia. Ela diz para cada um de nós: onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus venceu o pecado. Por meio de Cristo, por meio da obra do Filho de Deus, não há pecado que chegue aos pés da graça. Às vezes, como diz o apóstolo Paulo, nós somos iludidos pela religiosidade humana e achamos que por meio de rituais, por meio de boas ações, podemos conquistar pontos diante de Deus. Embora as boas ações sejam muito importantes, Paulo diz que nós não precisamos de nada disso para entrar em contato com Deus, porque a base de Deus é a sua graça, é o seu amor incondicional, que olha para nós e diz para você e para mim: você não precisa ser ator, você não precisa fazer papéis, usar máscaras. Eu te amo exatamente do jeito que você é. E eu te aceito. E eu te convido a crescer
por meio do Espírito Santo, olhando para Jesus e vivendo a cada dia para agradar o Criador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus seja louvado. Sireli havadatsialner, menk gabrink artiunki, yev arjaniki ashharimamech, mist chanalov, mer arjecă hastadel, asigaga tsolatsane mer horacuin hantira mercă. Vor voci te bars să halmăn ail hor odaratsum astuțme, meransen jev urišneren. Ais odaratsumă voh per kagan hedevan knergă pere mergian kin. Inci bes anhan căstutiun amot pajanum jev aniravutiun. Sagain astvats garacharge scandalain ludzumă șănorcă. Vor mer arjanikin varțcă ce, ai anarjan barchevmă. Dărvați giști aina den, ierp arjani ceinc. Ais șănorcă liovin haignăvețav Iisus Hristosov. Vormez tsuiți de vav astudzo an baiman seră. Pujelov mer amotă, jev cantelov mez pajnoh bacht nerș neră. Ais șănorcă întunilă gălăreț săne, mer nerchin că nartadă, jev gazade mez urișneră sirelu aranț hashiv bahelu. Uzdi, inci bohos arachial găse, ur mercă șațțav, astuzos șănorcă hon chera radețav. Mezi în zaielov, voște tadabardutiun, ail artarutiamp, havidenagan gianc, ortneală la asuzohoscă.